Olá, graças a paz a você, eu venho compartilhar mais uma devocional e hoje eu quero falar um pouquinho sobre brincando de pecar, a seriedade que isso envolve. Muitas vezes nós vivemos pecando, cometendo graves erros com relação ao nosso Deus, aquilo que nós sabemos que é errado de se fazer, mas mesmo assim a gente insiste em fazer e isso gera muitas consequências desastrosas na nossa vida. E eu quero trazer isso para você pensar hoje, com base na história de Davi, que está registrado no livro de 2 Samuel 12, e eu quero ler a partir do versículo 7, que tem algumas lições para nos ensinar do pecado que ele cometeu com a mulher de Urias, quando ele adulterou. E depois desse pecado de Davi, o profeta Natã aparece e vem repreendê-lo, e nessa repreensão a Davi, ele vai dizer estas palavras, dizendo o seguinte: olha o que Deus diz para Davi, depois dele ter cometido esse pecado. Olha que interessante o que Deus fala. Você é esse homem, disse Natã a Davi, e continuou: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, eu o ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe a casa e as mulheres de seu senhor. Dei-lhe a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o hitita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso, a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser a sua mulher. Olha só o que Deus está dizendo a Davi diante desse pecado. Deus está dizendo o seguinte: Davi, eu dei tudo para você. Eu dei tudo, eu dei o reino, eu te livrei da mão de Saul, que era o antigo rei. Você tinha mulheres, Davi. Você tinha riqueza, você tinha os reinos na sua mão. E se tudo isso não fosse suficiente, Davi, eu te daria muito mais. Mas você, Davi, decidiu fazer o que era mal aos meus olhos. Você roubou a mulher do teu próximo. Você adulterou com ela. E você não só se contentou em fazer isso, como matou também o marido dela. Agora você sofrerá as consequências. Quais são? A espada nunca mais se afastará da sua família. E se você continuar lendo os versículos, você vai ver as consequências que Deus vai trazer por conta deste pecado de Davi. Deus perdoou o pecado de Davi? Perdoou. Davi foi restaurado, mas as consequências desse pecado, eles aconteceram. Deus, ele vai dizer o seguinte: Davi, você se deitou às escondidas com a mulher do seu próximo, mas vai vir um homem que vai se deitar publicamente com as suas mulheres e vai ser uma vergonha. Está se referindo ao próprio filho de Davi. A espada nunca mais se afastaria da família de Davi. É isso que Deus está dizendo. Daqui para frente, o filho Absalão vai matar o irmão Aminon, e o filho Absalão morre ao fio da espada também. Então, a família de Davi sofre graves consequências diante desse pecado que Davi comete. A mulher de Urias engravida e o filho que ela iria ter com Davi morre também por conta deste pecado. Então, essa ideia de brincar de pecar é uma coisa séria. Pecado gera morte, pecado gera consequências desastrosas para a nossa vida, e Deus tem nos chamado à santidade. Deus não nos chama para vivermos pecando, mas Deus nos chama para vivermos uma vida santa, assim como Ele também é santo, porque a vida santa
que nos traz as bênçãos. É a fidelidade a Deus que nos faz desfrutar das bênçãos que Deus tem para nós. E quando nós caminhamos pela fidelidade, é porque nós temos aqui, o que Davi demonstra? Uma insatisfação com aquilo que ele tem. O que ele tinha não era o suficiente. O que Davi tinha não contentou. Davi tinha tudo e isso não bastou para ele. Mas por que não bastou? Porque ele tirou os olhos de Deus e se concentrou nos olhos da carne, nos desejos. E isso gerou uma ingratidão. E essa ingratidão gerou o pecado e as suas consequências. Então que eu e você possamos pensar sobre isso. Pense sobre isso hoje. Deus tem nos chamado para a santidade, para o compromisso com Ele. Seja grato com aquilo que você tem. Esteja satisfeito em Deus. Que Ele seja a melhor coisa que nós tenhamos para essa vida. Porque Ele é e basta para aquilo que eu e você precisamos, que é a jornada de vida e aquilo que Ele prometeu para nós, que é a vida eterna, que um dia Ele trará para mim e para você. Que eu e você caminhemos na santidade e que essa ideia de brincar, de pecar, passe longe de nós, porque nós sabemos que isso traz consequências desastrosas para a nossa vida. Um ótimo dia a você, em nome de Jesus.